Olá, então dando continuidade, né, falando um pouquinho de motores elétricos, né, a gente viu na última aula aí, detalhes aí da construção do motor de indução de gaiola, né, vimos algumas características, né, mais algumas características que a gente vai ver hoje, por exemplo, como é que eu posso ligar, por exemplo, o motor diretamente na tomada, ou enfim. Então, algumas características básicas, né? Então, tensão nominal é a tensão elétrica para a qual o motor for projetado, né? Por exemplo, se for um motor monofásico, pode ser 127, 220 volts aqui no Brasil, por exemplo. Trifásico, eu posso ligar numa tensão de 220, 380 ou 440 volts, tá? E aí, normalmente, esses motores de indução, trifásico, né, principalmente, eles são fornecidos aí com diferentes possibilidades de ligação, tá? Principalmente para atender essas variedades aí, de tensão de alimentação. Tá? Então, basicamente, eu posso ligar as bobinas, né, que são construídos esses motores, conectá-las de certa forma para atender um certo nível de tensão. Tá? Então, por exemplo, eu posso ligar o motor, né, as bobinas do motor, de forma série paralela, né? Então, basicamente, eu posso ligar as bobinas. Nesse caso desse motor, né, eu vou ter 9 terminais disponíveis na caixa de terminais. E aí eu posso fazer algumas ligações específicas com a bobina. Por exemplo, eu tenho 6 bobinas, né? Divididas entre si, elas são divididas no meio, a qual eu posso ter acesso, né, a esses 2 terminais aqui de cada bobina. Então, eu posso ligar, por exemplo, de forma série paralelo, né? Por exemplo, né, eu ligo as bobinas, né, de forma em série aqui, né, em cada ramificação, na minha forma de estrela, né, ou Y. Tá? Ou eu conecto as bobinas de forma paralela com os terminais aqui, formando aqui, nesse caso, eu ligaria em 440 volts, né, o mesmo motor. Isso aqui é tudo o mesmo motor, né? Mas como eu posso conectar as bobinas internas dele para atender certos níveis de tensão. Por exemplo, aqui eu tenho 440 volts em tensão de fase, né? E aqui eu teria 220 aí, como eu estou em paralelo com as bobinas. Tá? Uma outra forma de eu poder ligar o mesmo motor, por exemplo, é de série paralela em forma de triângulo, delta. Né? Então eu tenho as 6 bobinas aqui e eu conecto os terminais de forma, né, que eu posso ficar em cada braço aqui do meu triângulo, por exemplo, 440 volts, em cada bobina eu vou ter 220 volts quando eu ligar em série, né? Se eu ligar as mesmas bobinas em paralelo, eu vou ter uma tensão de 220 sobre as bobinas, né? Outros motores, que também é bastante comum, é poder, né, fazer a ligação das bobinas de forma tanto estrela quanto triângulo, né? E no caso dessas configurações aí, os motores aí vão apresentar aí pelo menos 6 terminais. Então eu posso conectar, por exemplo, se eu estiver ligando em estrela, eu conecto 3 terminais curto-circuitados, por exemplo, e os outros terminais sobrando eu vou ligar na minha rede elétrica, na forma de estrela. Já na forma triângulo, né, eu conecto aí terminais de 2 bobinas entre si, outros entre si e outros si, e esses terminais aqui vão ser ligados nas fases de alimentação. Por exemplo, aqui na caixa de ligação do meu motor, né, que é onde eu tenho acesso aos terminais. Por exemplo, aqui eu estou ligando de forma estrela, né, estou conectando aqui as 3 bobinas num ponto comum, e aqui eu ligo minhas fases. Aqui dessa forma aqui eu estou ligando em forma de delta, por exemplo, no motor trifásico aí de 6 terminais. Tá? Obviamente, todos os motores devem vir com uma placa de identificação, né, onde vai ter essas características que a gente já falou na última aula e na de hoje, mas as características básicas, por exemplo, né, que tipo de corrente que vai alimentar esse motor, se é alternado, se é contínuo, etc. Então, o símbolo de alternado é simbolizado por essa minhoquinha, né, parece um tio. Tá? A quantidade de fases, né, se é um motor monofásico, trifásico, etc. Né? O tipo de carcaça do estator, a fabricação, lote, etc. Aí mais para controle de produção. Tá? Mas em termos aqui de características elétricas, né, a potência normalmente vai ser dado em quilowatts e em cavalo-vapor. Fator de serviço, classe de isolamento. As tensões nominais do motor, né? Então, esse exemplo aqui eu posso ligar o mesmo motor tanto em 220, quanto 380, quanto 440 volts, conforme aqui o diagrama de ligações.
né? E aqui as correntes nominais em cada tipo de ligação. Por exemplo, se eu ligar em 220, né, eu vou ter uma corrente nominal de 8,40 amperes, 380, 4,36 e assim por diante. Que mais eu tenho aqui? A rotação nominal do motor, o grau de proteção, né, em relação à poeira e líquidos. Que mais? Né? Então, as formas de conexão, tá? A frequência, né, da rede, né, para 60 Hz, para 50 Hz, etc. Que mais? O rendimento do motor, né? Então, por exemplo, esse motor tem um rendimento de 85,5, ou seja, do 100% da energia elétrica que é absorvida da rede, somente 85,5 é transformado em trabalho, em potência ativa, né? O resto aí é perdido para o ambiente por causa de atrito, calor, etc. Aqui temos o fator de potência, no caso desse motor aqui é 0,81, então você está lembrando, né? O fator de potência é o ângulo, né, que vai me dizer o atraso da corrente em relação à tensão. Tá? E, normalmente, né, quando a gente liga esses tipos de motores de indução, tipo gaiola, eles vão ter um comportamento, né, na partida. Normalmente, quando eu ligo diretamente, né, ou seja, eu faço uma partida direta desses motores, eu tenho um grande pico de corrente, né, nesse momento. Então, aqui eu tenho o tempo pela corrente. Então, no meu tempo igual a zero, ao conectar o motor diretamente na minha rede elétrica, ele vai dar um pico de corrente bastante elevado, vai, né, ter uma área de transição, né, transitório, até que ele entre em regime aí permanente e a minha corrente se estabeleça. Tá? Então, esse aqui é um formato, né, da minha corrente em partida direta desses motores. Aqui eu tenho, né, uma curva aí quando eu parto em estrela triângulo, né, ou seja, eu ligo o meu motor inicialmente em estrela para diminuir o pico de corrente, depois eu converto ele para a tensão nominal aí em triângulo, né? E também outra curva aqui, software start, né? Uma partida usando aí equipamento eletrônico para controlar, né, a minha partida. Isso aqui a gente vai ver em aulas futuras aí, mais a fundo, tá? Que mais? Então, quando a gente tem uma partida direta de motores, né, normalmente o que pode ter de consequência, né, com esse pico de corrente? Pode ter uma queda de tensão no sistema de alimentação, né, obviamente, então isso aí pode prejudicar o funcionamento dos outros equipamentos que estiverem conectados na rede. Tá? Sistema de proteção, cabos, contatores serão, né, superdimensionados, principalmente para garantir o bom funcionamento durante a partida, né? É um custo desnecessário, tá? E também, né, a imposição das concessionárias aí que limitam essa queda de tensão da rede. Então, se eu não consigo fazer esse controle, eu tenho que, né, partir para outros tipos de partida de motores. Entre elas, né, chave estrela triângulo, compensadora, série paralelo e partidas por chaves eletrônicas. Tá? Então, a gente vai começar pelo mais simples, né? Então, basicamente, a gente tem a partida direta, né, utilizando contatores, né? Então, contator nada mais é do que um equipamento, né, eletromecânico, né, composto aí por uma bobina, né, que vai gerar um campo eletromagnético, que vai fazer o acoplamento e desacoplamento dos contatos, né, do meu contator. Então, é um interruptor, né, acionado por campo eletromagnético. Então, no momento que eu energizo essa bobina, gera um campo eletromagnético, fecha meus contatos, a hora que eu desenergizo, né, abre os contatos, né? Eles têm uma vida útil bastante grande, né? É um componente robusto, né? Ele suporta aí um número elevado de manobras, né? Comparado aí com os outros equipamentos, ele necessita um pequeno espaço de montagem, né? E eu posso adicionar contatos aí para incrementar meu sistema de comando, tá? Então, vou passar rapidamente sobre isso, né? Então, ele é composto por uma bobina, né, onde que ela é responsável por gerar o campo eletromagnético para puxar e fechar os contatos. O núcleo, né, então o núcleo é responsável, né, para ser atraído quando gera esse campo eletromagnético, e ele também é preso por mola, né, que no momento que eu tiro o meu campo eletromagnético, meus contatos voltam para a posição original. Os contatos, então, né, é onde vai realmente fechar o contato mecânico, que por sua vez vai fechar o contato elétrico, né, daí vai fluir uma corrente por ele. São normalmente construídas aí por metal preparado, né, para fazer abrir e fechar constantemente, principalmente quando gera pequenos arcos voltaicos, né. Então, uma simbologia multifilar do contator, né, então, normalmente os contatores, né, vão simbolizar o A1, terminal 1, A2 é onde eu conecto minha bobina, né,
e os demais são os contatos, não os contatos de força, os principais, quanto os contatos auxiliares. Tá? Então, como que funciona a partida direta, né, utilizando aqui um circuito bastante interessante, o circuito selo. Né? Então, a gente divide aqui o nosso diagrama em dois diagramas, né? O diagrama de potência, de força, enfim, onde está conectada a minha potência, né? minha carga de potência, né? Motor, nesse exemplo aqui é um motor trifásico, que eu tenho minhas 3 fases, passa por um relé térmico, né? de sobrecarga, tá? E aqui conectado aí aos contatos, né? do contator, nos contatos de potência lá do contator. Tá? E aí vem as minhas 3 linhas da rede trifásica, né? E protegida aqui por fusível. Então, essa aqui é a minha parte de potência. Então, o meu motor vai ligar quando minha bobina, né, do contator for atraída, vai fluir a corrente. E quando é que eu ligo essa bobina? Aí está aqui o outro diagrama, que é o diagrama de controle, tá? Representado por aqui, por esse sistema. Então, aqui nesses 2 pontos eu entro com a minha alimentação, né, 220, trifásica, corrente contínua, etc., dependendo do contator. Tá? Aqui eu tenho um interruptor para iniciar o meu circuito, um interruptor para fechar, e aqui um contato normalmente fechado, que também é do meu fusível, né? Quando der uma sobrecarga aqui na minha parte de potência, ele vai abrir e vai abrir meu circuito. Como funciona esse circuito? Então, imagine, no momento, né, alguém pressiona esse interruptor, ele fecha esse circuito, né, eu tenho um início de circulação de corrente por esse ramo aqui. Ele significa que vai passar por essa chave, vai passar por essa chave e vai passar pela bobina do contator. Se eu estou passando corrente na bobina do contator, vai gerar um campo eletromagnético que vai fechar os meus contatos. Né? Fechando meus contatos, eu ligo o meu motor, eu fecho esses contatos e também os contatos auxiliares. Então, eu fecho esse contato aqui acionado por essa bobina. Então, fechou esse contato, então significa que eu também estou passando corrente a partir desse momento por esse ramo. Então, a corrente também circula por aqui, ó, e vai para a bobina. Né? Então, mesmo se eu soltar esse botão aqui e abrir, o meu contator vai continuar fechado, porque eu tenho, né, circulação de corrente por esse ramo aqui. Tá? Minha lâmpada também acende nesse momento. E ele vai ficar fechado eternamente aqui, até que alguém quebre esse selo, que vai ser feito ou pelo fusível térmico, que não deveria ser, né, que em condições normais de operação não vai ser atuado, ou se alguém apertar, né, o outro botoeiro aqui, que é de abertura, ou seja, a corrente está fluindo por aqui, se alguém abrir esse interruptor, a corrente vai cessar, por consequência vai desenergizar a minha bobina, que por consequência vai abrir os meus contatos aqui do meu motor, tá? Desligando o meu motor. Então, esse aqui é uma partida de motor, né, do tipo direto, ou seja, eu fecho meus contatos e já insiro a minha tensão nominal diretamente no motor, né, comandado aqui por um circuito selo, ou seja, aperto, ele vai ligar o motor e o motor só vai ser desligado quando eu quebrar esse selo. Tá? Então, eu espero que tenha sido claro nessa explicação. Eu vou tentar colocar aqui um vídeo também de contatores trabalhando, tá? E ficam uns exercícios bem simples aqui para vocês, tá? E agradeço aí a atenção. Até a próxima aula. Então, nesse experimento, vocês veem aqui, é um contator, né, ligado com um temporizador com uma chave. Né? No momento que eu aciono a chave, né, meu temporizador está contando, tá? E ele aciona o contator e depois de um certo tempo ele desliga. Então, os contadores nada mais são do que, né, uma chave, né, eletromecânica acionada por um campo eletromagnético, né, quando eu aciono uma bobina. Então, vocês percebam, né, eu tenho um contator aqui, ali onde nós vemos aqui, deixa eu tentar filmar aqui, ali onde tem A1, A2 são os terminais da minha bobina. Então, quando eu energizo, né, apertando o botão aqui, os meus contatos no interior aqui do meu contator se fecham, né? E depois que eu desenergizo, eles abrem, tá? É possível colocar, obviamente, mais contatos, fazer certas configurações, mas o funcionamento dele é basicamente dessa maneira, né? Então percebam que a gente consegue ver um sinal visual ali quando ele está acionado, né? Por essa linguetinha. Vou acionar o outro aqui só para dar uma olhada, né? A mesma ideia, né? Então quando ele desaciona, ele vai mostrar aquela chaveta ali, mostrando ali o vermelho, tá certo? Obrigado e até a próxima.